Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo te alcance onde você estiver, através desta programação que eu tenho a certeza que vai abençoar você, a sua casa e a sua família. Mas, um culto hoje de sexta-feira, e eu estou passando aqui para falar com você um pouquinho daquilo que foi falado durante os cultos do dia de hoje. E eu tenho certeza que aquilo que foi falado aqui vai chegar ao teu coração para te impactar, abençoando você naquilo que você necessita. Eu peço, que você que assistir esta programação e gostar, que você possa compartilhar com mais pessoas e onde este vídeo chegar, que possa chegar para abençoar as vidas em nome de Jesus. Hoje nós começamos, vou pegar minha Bíblia na mão aqui, como eu sempre falo, eu quero ficar à vontade. Nós começamos hoje em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos lá em Mateus, capítulo 8, está aqui. Mateus 8, a palavra de Deus diz no capítulo 8, no versículo 1: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ou, se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, eu sei que o Senhor pode me curar. Isso aqui é interessante a gente falar, que nós estamos dizendo de Jesus. Ele desce ali do monte, uma grande multidão o está acompanhando, e de repente vem um homem leproso. Lepra é uma doença que cobria, que cobre o corpo da pessoa do alto da cabeça à planta dos pés, com uma chaga, com uma ferida que infecciona, que inflama. E esta ferida, essa chaga, esta doença, levava as pessoas à morte. Ela só era curado por intermédio de um milagre que só o nosso Deus era capaz de fazer, um milagre que só o nosso Deus é capaz de fazer nos dias de hoje, porque a palavra diz que ele não muda. O que me chama a atenção é que este homem, ele chega até Jesus e ele se prostra. A palavra de Deus diz que ele ajoelha e ali ele adora. Esse adorar é se prostrar. Estava comentando com as pessoas no culto hoje que esse homem, ele se lança aos pés de Jesus. E eu lembrei, quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida, quando eu me entreguei a Ele, eu estava falando para as pessoas, eu me entreguei, eu me lancei, no colo de Cristo, assim como uma criança se lança ao colo do pai e da mãe porque confia. Como diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais tudo ele fará. Esse homem leproso, esse homem doente, ele se lança aos pés de Jesus. E a frase que fica ao nosso coração é quando ele diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. A palavra de Deus diz que no 3, Jesus estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero. Jesus diz: eu quero. E Jesus diz: ser limpo. E logo ele ficou purificado da sua lepra. É quase impossível alguém chegar e se entregar, se lançar a Jesus aos pés do Senhor, que ele não vai responder. E o mais interessante é que ele diz: Senhor, se o Senhor quiseres, ele fala, se você ler, você pode ver, ele diz assim, se quiseres. Eu fui buscar esse quiseres quer dizer, se o Senhor querer, se o Senhor desejar, se o Senhor ambicionar isso, como que eu posso dizer? Se o Senhor determinar isso, o Senhor pode me limpar. Se o Senhor querer, ele quer dizer, se o Senhor desejar, ambicionar, eu fui buscar o significado desse quiseres, é querer, desejar, ambicionar, E Jesus, ele simplesmente diz:
eu quero. E ele toca e diz, seja limpo. Na mesma hora a palavra de Deus diz que esse homem é curado. Eu lembrei da história daquela mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Gastou tudo que ela tinha e nada disso adiantou. A Bíblia diz que a situação dela piorava cada vez mais. Até que ela ouviu falar de Jesus e ela se lança também aos pés do Senhor. Às vezes você já tentou de tudo, buscou em todos os meios para se livrar do problema que às vezes tem te afrontado e você não consegue se libertar disso. Entenda, Deus ele quer, ele deseja, ele ambiciona em trazer a cura, em trazer a libertação, em trazer a transformação para aqueles que se lançam aos pés do Senhor. A própria palavra já diz, pedir e dar-se-vos-á. Esse homem pediu e ele recebeu aquilo que ele queria de Deus. Muitas vezes você fala assim, pastor, mas eu tenho pedido tantas coisas, eu não tenho recebido. Abra a tua Bíblia na primeira carta, na primeira epístola de João. Abra lá, finalzinho da Bíblia, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5. Vamos entender por que este homem foi curado e vamos entender porque muitas vezes você clama, busca a resposta de Deus em oração, ela não vem. Primeira carta de João, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 14. A Bíblia diz assim, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha porque que ele ouviu aquele homem. Estava falando hoje na igreja, muitas pessoas da igreja são alcançadas, são abençoadas e são respondidas. E por que muitas vezes, muitas pessoas pedem e não recebem? Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque umas se lançam e pedem em conformidade com a vontade de Deus. Nós não podemos pedir algo que a gente somente deseja. Tem que estar enquadrado naquilo que Deus também deseja. Tem que ter essa cumplicidade. Olha o que ele diz outra vez. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O que você for pedir, o que você for orar, o que você for clamar, tem que estar em conformidade, tem que ser da vontade de Deus. Eu até dei um exemplo aqui, As pessoas falam assim, Deus, eu gostaria muito que o Senhor me ajudasse para que eu possa ser um empresário. Deus, eu queria muito abrir uma pizzaria, mas e se a vontade de Deus é que você abra uma pastelaria? Será que nós temos pedido em conformidade com aquilo que Deus quer? E quando que eu sei, pastor, que o que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Veja se as Escrituras te prometem isso na palavra. Veja se as Escrituras declaram que Deus quer. Sabemos qual é a vontade de Deus quando nós pedimos aquilo que a gente quer baseado nas suas Escrituras. Quando nós pedimos em conformidade com as Escrituras Sagradas, Deus ele nos ouve segundo a sua vontade e ele nos abençoa. Eu ouço muitas pessoas dizendo assim, pastor, eu gostaria de ficar muito rico, eu gostaria de prosperar, porque se eu prosperasse, eu ia ajudar muita obra de Deus. Isso não está em conformidade com a palavra, porque a palavra de Deus diz assim, se você for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Começa a ser fiel naquilo que você tem. Não espere prosperar, ter muito dinheiro para poder ajudar. Por isso que muitas vezes que Deus não prospera, porque você sabe, Ele sabe que aquilo que a pessoa está pedindo é só para os seus próprios deleites, mas o Senhor não está incluído nesta prosperidade. Peça e não duvide, mas peça em conformidade com a palavra de Deus, é o que a Bíblia nos ensina. E esta é a confiança, você pode pedir com confiança, que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, ele sempre vai ouvir. É por isso que aquele homem chegou e disse, se o senhor quiser,
o Senhor pode me curar. Jesus quer curar, por quê? Porque isso está em conformidade com a sua palavra, como diz lá em Lucas capítulo 4. Vamos lá em Lucas capítulo 4? Olha só o que diz aí, ó. Lucas capítulo 4, nós vamos ler o versículo 18. Lucas 4, versículo 18, o próprio Jesus diz assim, ó: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados de coração. Olha o que aquele homem pediu: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele disse: eu posso, eu quero, seja curado. Por quê? Porque para isso Deus me enviou, para isso eu fui ungido. Para quê? Para curar os quebrantados de coração. Para que mais? Para apregoar a liberdade aos cativos, aos aprisionados. Às vezes você pode estar aprisionado por um sentimento, às vezes você pode estar aprisionado por um pensamento, às vezes você pode estar aprisionado por um vício, por uma doença, por uma dor, por uma situação. E o que a Bíblia está dizendo? Que ele veio para colocar em liberdade, apregoar a liberdade aos cativos. A Bíblia diz que ele veio dar vista ao cego, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável ao Senhor. Para tudo isso ele veio, ou seja, isso é da vontade de Deus. E quando você pede conformidade com a palavra de Deus, pode ter certeza que a resposta virá para você, assim como 2 mais 2 são 4, assim também Deus vai trazer a resposta quando você pede aquilo que já tem de promessa na sua palavra. Dá uma olhada, não importa o que você tem enfrentado, a palavra de Deus diz que se você pedir em conformidade com a vontade de Deus, Ele te ouve e Ele vai estender a mão para tirar você desta situação. Olha só, Evangelho de João capítulo 14, só em um livro para frente, Evangelho de João capítulo 14, a palavra de Deus diz assim no versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E Jesus diz, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que guarda a palavra de Deus é aquele que ama a Deus. E aquele que ama a Deus também será amado por Deus, e Jesus virá e se manifestará a ele. A palavra de Deus, a Bíblia diz que é o verbo, e o verbo é Jesus. Precisamos guardar esta palavra no nosso coração. Estava comentando, é interessante como que as pessoas guardam o que não vem de Deus, mas aquilo que vem de Deus as pessoas não conseguem guardar, né? Nós ouvimos aí muito se falar dessa escuridão que viria, e parece que era nos dias de hoje. Quantas pessoas me ligaram, mandaram mensagem dizendo, pastor, e essa escuridão, ela vem mesmo? Querido, se a escuridão vier, Deus é a sua luz, lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, nós não vamos tropeçar, Deus será a nossa luz. As pessoas guardam essas coisas no coração, mas a palavra que é necessário guardar, as pessoas esquecem. Não se esqueça que Jesus ele foi enviado para curar, né, as suas chagas, para curar as suas enfermidades, para libertar você do mal que te aprisiona, da angústia, do medo, né, desta opressão, dessa depressão, desse vício. Deus é contigo, guarde a palavra de Deus, porque Jesus se manifestará a você. É isso que nós precisamos. Guardar esta palavra, aquilo que ele fala ao nosso coração, como diz o missionário, saltou aos teus olhos, tome posse, Deus está falando com você. Olhe hoje para a palavra de Deus, vê o que ela te promete, né? Vê o que ela fala ao teu respeito, as promessas que ela te faz, e ore em cima disso, pedindo, crendo que Deus vai responder você segundo a vontade dele. E o que ele está dizendo? Se você guardar a palavra, você me ama. Se você me ama, você será amado do meu Pai. E ele está dizendo, e aí eu virei, e eu vou me manifestar a você com poder e com virtude. Glória a Deus.
para a gente finalizar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É interessante, ele fala assim, aquele que guarda a minha palavra. A palavra é mandamento, o mandamento é a vontade de Deus. Você tem guardado? Você tem cumprido aquilo que Deus tem te falado? Então, em cima do que Ele tem te falado, que você tem guardado, ore, e Ele vai trazer a resposta a você. Romanos capítulo 8, para a gente finalizar. Romanos capítulo 8, no versículo 31, a palavra conhecida diz assim, ó, que diremos, pois, estas coisas? É uma pergunta, que diremos, pois, a estas coisas? E ele diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui falou muito ao meu coração hoje. Se Deus é por nós, o que a escuridão pode contra nós se Ele é a luz? Se Deus é por nós, o que o coronavírus pode fazer contra nós? Se Deus é por nós, o que um patrão, um político, um membro, um obreiro, um pastor, o que um líder pode fazer contra nós se o próprio Deus é por nós? E quando que Ele será por nós? Quando guardarmos os seus mandamentos. Ele vai se manifestar a nós. Olha só, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí diz assim no 32, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Ele não poupou nem o filho por nós. Antes o entregou por todos nós. Aí diz assim, ó, como nos não dará também com ele todas as coisas? Isso é muito forte. Deus está dizendo, se eu não poupei em sacrificar o meu filho por vocês, o que eu não posso fazer por vocês? Ele dizia, junto com o meu filho, eu já dei todas as coisas. Ou seja, você não precisa fazer como aquele leproso que disse, se o Senhor quiser, porque Deus quer, tanto que Ele já deu Jesus, e junto com Jesus, Ele te deu todas as coisas. Começa a colocar no teu coração, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o Filho, e Ele nos entregou, junto com o Filho, Ele entrega todas as coisas. Junto com o Filho, Ele entrega a libertação. Junto com o Filho, Ele entrega a cura. Junto com o Filho, Ele entrega a prosperidade. Junto com o Filho, Ele entrega a paz. Junto com o Filho, Ele entrega a restauração, a tranquilidade. Tudo que você precisa, Ele já deu junto com o seu Filho. Receba esta palavra e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, sabemos, meu Deus, que o Senhor não poupou nem mesmo o teu Filho Jesus, o teu unigênito. E aquele que crê junto com Ele recebe todas as outras coisas que estão em conformidade com a tua palavra. Não precisamos orar dizendo, Deus, faça isso se for da tua vontade. Porque é da vontade de Deus que o povo dele seja liberto, é da vontade de Deus que o povo dele seja curado, é da vontade de Deus que o povo dele seja próspero, é da vontade de Deus que o povo dele tenha paz, é da vontade de Deus que nós sejamos abençoados. Pai, te damos graças. Louvamos ao Senhor pela tua palavra. Glorificamos o teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, porque tudo aquilo que temos foi o Senhor que nos deu. Louvamos o teu nome, porque temos a certeza que o Senhor está conosco, porque guardamos a tua palavra. Se guardamos a tua palavra, o Senhor se manifestará a cada um de nós, o Senhor estará conosco. E onde o Senhor está, onde o Espírito do Senhor está, aí tem liberdade. Nós recebemos a liberdade, a libertação, a cura, a transformação das mãos do Senhor. Meu Pai, muito obrigado. E enquanto eu oro, Senhor, que as mãos do Senhor se estendam e coopere comigo, curando, alcançando cada vida, cada pessoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai,
Eu me levanto contra esta enfermidade. Eu me levanto contra esta doença, contra esse desemprego, meu Pai, contra esta amargura, contra esta opressão, depressão, contra este mal-estar que tem acometido a vida, o corpo desta pessoa. E eu olho diretamente a você, mal, e digo: você não pode mais ficar na vida deste meu irmão, você não pode mais ficar na vida desta minha irmã, deste que está orando comigo agora. Eu te dou uma ordem em nome de Jesus: pega este mal e retroceda, vai embora, eu te repreendo, eu digo: sai! Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, e que esta pessoa receba aquilo que está em conformidade com a tua palavra, que a cura, a libertação, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre esta pessoa, sobre a casa, sobre a família, sobre os negócios, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você diga: amém, graças a Deus, amém, meu querido, minha querida, que Deus abençoe você e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fique na paz, tchau, abençoados.